os seus sinais do TDAH atrapalham a sua direção, né? Se você dirige ou você acaba tendo medo de dirigir por conta do TDAH, fica aqui comigo que eu vou conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje com você. Olá, eu sou a Lara Dalmeida, seja bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa a notificação, porque semanalmente eu posto alguns vídeos aqui no canal. Hoje eu queria falar de um tema que às vezes vocês me perguntam, enfim, e que tem algumas situações diferentes em relação à direção, né? Então, pessoas que fazem direção de carro, moto, né? E acabam tendo medo, mas tem uma outra questão também relacionada a isso. E aí, não sei se é o seu caso, se você já ouviu falar, mas muitas pessoas acabam ficando muito preocupadas, principalmente porque tem que fazer, né, os testes que a gente chama de psicométrico, né? Então, para tirar a carteira de habilitação, todo mundo sabe, precisa fazer autoescola, o curso, etc, toda a parte técnica e de manual ali do carro, etc. Porém, a avaliação psicológica também é necessário. E o que se é avaliado, né? E quais itens são avaliados ali naqueles testes psicométricos? Questões relacionadas à atenção, à coordenação motora. Então, você já pode ter ouvido falar que algumas pessoas reprovaram no psicotécnico, e aí a gente tem algumas situações aí um pouco nebulosas, então eu queria falar a primeira coisa. Então a primeira questão, não é porque você sofre de TDAH que você não pode dirigir, isso não é verdade, isso não acontece. Eu vou falar de alguns cuidados que se deve ter, mas essa é a primeira questão que tem que ficar bem claro aqui. E outra coisa, o TDAH ele não é um transtorno incapacitante, né, de nenhuma forma. Então não é incapacitante para o trabalho, não é incapacitante para a direção também. Então essa é a primeira coisa. Existem alguns mitos, algumas pessoas, acho que pode até ser verdade, que tenha tido algum problema aí em relação à avaliação dos testes psicométricos ali, porém, isso não está ou não é definitivo ou decidido por conta do TDAH. Aí teria que avaliar individualmente esse teste ou essa pessoa, tá? Aqui, como eu falo de um modo geral para várias pessoas, a questão é, você pode estar apto para buscar sua carteira de motorista, se você tem interesse, e pode dirigir. Agora, a segunda parte do vídeo, e aí para pensar um pouquinho, algumas pessoas têm medo, né? Tem medo não só de passar pelo processo, mas algumas que inclusive já até passaram pelo processo para tirar a carteira de habilitação, mas que têm medo de dirigir. Então, e por que é importante a gente falar e até é compreensível, né? Porque para atividade de direção, de carro, de moto, etc, a gente precisa manter, né, o nosso foco e a nossa atenção completamente voltada para aquela ação, que é o da direção. Então, o motorista ele precisa estar atento não só aos movimentos dele ali no processo de direção, como no ambiente ao redor. Então, desde as leis de trânsito, a pedestre, as placas, estrada, caminho, direção, espaço, né? Então é importante. Então, será que o carro passa naquele espaço, né? Então eu tenho essa percepção espacial adequada, enfim. Então é um processo que demanda muita atenção da população de um modo geral. E aí sim, a gente pode pensar que possivelmente uma pessoa que tem problema maior em relação à desatenção vai ter algumas dificuldades maiores. Mas no início, né? Como eu venho falando aqui, né, nos vídeos de um modo geral e para uma série de temas, as nossas habilidades são treináveis. Ou seja, se você tem dificuldade e sabe que tem o déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então você pode e deve treinar mais vezes, treinar muito mais, treinar com alguém ao seu lado no início, treinar até você se sentir mais seguro. Então é possível você melhorar essa habilidade, principalmente nos momentos em que você está iniciando, que você está começando. Ah, não, Lara, eu já tenho a carteira, mas tem anos que eu não dirijo. Então, assim, qualquer momento, se você vai iniciar agora, se você quer retomar essa atividade que é importante, né, para sua vida, para mobilidade, etc. Então a primeira coisa, é possível. Como? Treinando. Como muitas coisas, a maior parte, né, das ações da nossa vida, a gente treina, repete, vai entendendo, vai observando, né, quais são as maiores dificuldades. Ah, a minha dificuldade maior é porque eu tenho uma dificuldade em manter a atenção mesmo ali no percurso completo. Ou não, eu tenho uma dificuldade de manter a atenção, mas também de fazer uma avaliação visoespacial. Será que eu passo naquele, né, o carro cabe na vaga, enfim. Então, observar,
Primeiro, sempre, né? Então, observar a maior dificuldade, observar as habilidades. Então, eu tenho mais facilidade quando eu tô na estrada, porque daí tem menos intervenções, tem menos estímulos, preciso mudar menos, né? Virar menos, preciso mudar menos vezes de direção, ou seja, então você vai ir ali entendendo as suas habilidades, as suas dificuldades, e aí pensa de maneira mais estratégica. É mais fácil quando eu tô ali numa estrada, ou é mais fácil quando eu tô num bairro onde eu domino já aquele espaço, eu conheço a rua, a estrada, onde estão os faróis, enfim, né? Então, conseguir pensar em estratégias, tá? Porque como é que a gente perde o medo, né, de uma série de atividades que a gente tem às vezes receio de fazer? É colocando em prática e se expondo devagarinho aos poucos. Então, é bastante importante. Agora, tem uma outra questão bastante importante em relação ao medo de dirigir, que aí pode estar associada à hiperatividade, à impulsividade, não à desatenção, que está relacionado aos comportamentos de risco. Aí é uma outra questão. Então, eu tenho medo porque às vezes eu sou impulsivo, eu me coloco em risco. Será que eu vou correr demais? Será que eu vou ter controle total? Ou vou conseguir me manter controlado na direção quando eu estiver nervoso? Então, para essas situações, aí é preciso pensar estratégias para melhorar o controle de impulso, né? Ou seja, de um modo geral, se você tem medo de dirigir porque tá com medo de passar pelo processo, né? Ou seja, se você tá com medo de ir lá tirar a sua licença, sua habilitação, se você tem medo porque envolve as questões relacionadas mais à desatenção ou à hiperatividade e à impulsividade, eu preciso dizer o quê? Existem estratégias que é possível desde que você se exponha, né? Aos poucos, claro, vá se preparando para que esse medo não paralise, que é o mais importante. A gente tem medo de uma série de situações na vida, mas a gente não pode permitir que ele nos paralise, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Até a próxima!